Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. A gente vai trazer um formato de vídeo diferente hoje, né? Eu decidi criar um blog, Cinema das Trevas, né? Esse endereço aqui, cinemadastrevas.blogspot.com, porque a gente está sendo convidado com muita frequência para assistir filmes, né? Que estão no cinema, e esse convite está vindo. Inclusive a gente queria agradecer logo de início aqui, né? O pessoal do Recife Assombrado. Aqui tá o arroba deles lá no Instagram. É o Recife Assombrado, tá? Do Espaço Z, que é uma empresa de marketing, né? E da Warner, aqui também tá o arroba. Então, se você for lá, por exemplo, no nosso Instagram, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai perceber que ontem nós estávamos no cinema, né? Assistindo a esse filme e tal. E aí me veio a ideia de fazer algumas críticas sociais. Por isso eu criei esse blog, né? Eu tenho vários blogs que são criados recentemente. Veja bem, nesse momento eu não vou me preocupar com questão de tempo de vídeo, dinâmica, porque a ideia é o seguinte: quem vai acessar e quem vai continuar neste vídeo aqui é quem realmente quer falar e discutir sobre críticas sociais, sobre análise sociopolítica de determinados filmes. E a gente queria trazer também esse conteúdo para o Cine Terrologia Cultural. Por isso a gente tem o Biblioteca das Trevas, né? bibliotecadastrevas.blogspot.com, e agora a gente tem o cinemadastrevas.blogspot.com. E eu percebi com esse filme aqui que dá para fazer também análise psicanalítica. Então pouca gente sabe que eu tenho outro canal lá, que é meu nome mesmo, Marison Fraga, tem um outro canal no YouTube. Então provavelmente eu vou criar um blog que seria terror e psicanálise, já que eu gosto muito de filme de terror e estou sendo convidado frequentemente por causa desses projetos aqui do Lendas e Causas de Pernambuco e do Cine Terrologia Cultural. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos considerar o seguinte, que você já assistiu a esse filme. Por que é importante você saber disso? Porque nós vamos dar spoiler aqui, ok? E se você quiser ler a matéria tá lá no Cinema das Trevas. Essa é a primeira matéria, mas provavelmente quando você assistir esse vídeo você vai ver que tem outras matérias de outros filmes também. Mas eu sempre lembro de um amigo que quando eu mandava textos para ele, né, ele dizia o seguinte: ó, vou esperar tu lançar um vídeo no YouTube para poder entender melhor isso, porque ele tinha preguiça de ler e tal. Então eu sempre penso, né, em atender a todas as expectativas. E aí a gente vai agora para a análise sociopolítica, né, uma análise crítica, assim, né, o que foi que eu percebi de crítica social nesse filme. Lembrando que é a minha percepção, tá? Provavelmente muita gente vai ter uma percepção diferente aqui. Não necessariamente o que a gente vai falar aqui significa que a diretora, por exemplo, quis tratar desse assunto. É apenas a minha experiência assistindo esse filme e tentando trazer para a discussão social, ok? Então, primeiro ponto. Lembre-se que a gente vai falar sobre spoiler, né? Vamos falar sobre a dinâmica de poder e controle. Então, o que foi que eu escrevi aqui, né? O filme apresenta personagens que, de diferentes formas, tentam exercer controle uns sobre os outros, seja através de manipulação psicológica, seja por meio de coerção direta. A coerção direta a gente vê mais, digamos assim, no final do filme, né? Durante boa parte do filme seria ali uma questão de manipulação psicológica. Essa dinâmica reflete as tensões presentes em sociedades contemporâneas, onde o poder muitas vezes se manifesta de maneira sutil e insidiosa. A luta pelo controle, que é central nessa narrativa, pode ser interpretada como uma metáfora das disputas de poder na vida real, envolvendo não apenas indivíduos, mas também instituições. Aqui é o seguinte, volto a dizer, eu não estou dizendo que a diretora ela quis tratar sobre esse assunto. Eu acho que de certa forma sim, porque uma das ideias de criar essa série de vídeos, né, falando sobre críticas sociais, eu sei que são vídeos que são um pouco acessados, mas geralmente as pessoas que acessam gostam muito dessa questão de críticas sociais e, infelizmente, ainda pouca gente percebe a quantidade de críticas sociais que existem em filmes de terror, né? Então a gente está abrangendo aqui a percepção de filmes de terror, isso já seria uma outra discussão, porque muita gente vai dizer que esse filme é de suspense e tal, mas enfim, estamos utilizando algumas premissas básicas que, se você quiser, a gente pode fazer um vídeo para falar sobre isso. Então, considerando que esse é um filme de terror, eu não estou dizendo que necessariamente a manipulação psicológica ela seja algo que a diretora quis tratar, mas eu acho que, de certa forma, os filmes de terror eles retratam muito
vai parecer até enfim, até um pouco, como é que eu posso dizer? Vai parecer uma repetição o que eu estou falando, né? É um pleonasmo, mas os filmes de terror retratam justamente o retrato dos medos da sociedade de sua época, né? Quais são os desconfortos sociais, por exemplo. Então, uma coisa que já está clara para mim, né? É justamente esse jogo de poder que existe na nossa sociedade, que para mim o filme deixa claro isso. Porque eu lembro de exemplos, né? Onde eu tive um grande amigo, a gente, por coincidência, nós estudávamos juntos na faculdade, na minha primeira graduação, que é de Ciências Contábeis, e a gente fazia estágio num banco, e nesse banco foi uma sorte a gente ter conseguido estágio. A gente não sabia que nós dois tínhamos nos inscrito para concorrer à vaga de estagiário desse banco. A gente não sabia disso. Simplesmente a gente fez a inscrição e depois a gente percebeu que a gente estava na mesma dinâmica de grupos e tal. Ok, então fizemos o estágio juntos e íamos juntos também para a faculdade. Então era um grande amigo meu. Entretanto, quando chegou no momento da contratação, na iminência da contratação, eu percebi que esse cara mudou completamente. Então eu lembro que ele dizia até coisas do tipo assim, é melhor puxar saco do que puxar carroça, sabe? E aí eu comecei a perceber nesse período o quanto que as pessoas queriam poder. Porque você pode dizer o seguinte, por que você quer dinheiro? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda todo dia? Por que você estuda? Né? Quando você perguntar demasiadamente isso daí, o porquê que você faz o que faz, você vai perceber que de alguma forma você vai encontrar a busca pelo poder. Seja o poder o dinheiro, porque para você pode representar o dinheiro, pode representar o poder, a qualidade de vida, a saúde pode representar um poder para você, a sua vitalidade, né, a sua virilidade, as questões sexuais, ou seja, o que é o poder, na verdade, que na psicanálise a gente trata como falo, é muito variável. Entretanto, para algumas pessoas, por exemplo, ter poder é você ter uma casa para morar e ter uma outra casa alugada. Para outra pessoa ter trocar de carro todo ano. Isso é uma forma de poder. Então, na verdade, para conseguir, né, esse poder, o que eu percebo é que em sociedade a gente acaba se degladiando, né? E muitas vezes manipulando várias pessoas e descartando essas pessoas quando não são mais necessárias na nossa busca pelo poder, né? Então, isso aqui é uma primeira crítica que eu observei nesse filme aqui. A questão da segunda crítica seria o seguinte, a desconfiança nas instituições. Isso é uma coisa que me pega bastante, inclusive porque eu me sinto extremamente desamparado pela área jurídica, né, pela polícia, enfim. Eu acho que muitos cidadãos, né, sentem-se desamparados e o filme traz isso. Mais uma vez eu digo, não sei se a diretora quis tratar sobre isso, mas quando o clima de abandono, né, e desamparo ele se instala em determinado momento do filme, a atriz principal aqui, a Frida, né, ela se vê sozinha. Ela não tem a quem recorrer, ela não pode pedir ajuda a ninguém, ela não pode sair da ilha. Então é uma sensação, por exemplo, que dá para experimentar se você se colocar no lugar dela, né? De um completo desamparo que, na minha opinião, pode refletir, por exemplo, o desamparo que a gente sente com relação às instituições. É como se eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que nasce alguém, você precisa registrar essa pessoa, certo? Esse registro, muita gente entende que é só uma certidão de nascimento. Mas uma forma de você compreender esse registro é justamente você entender que aquilo é um certificado de propriedade do Estado sobre você. Então é como se você estivesse certificando que você não tem mais a liberdade que você precisaria ter, você vai dar parte dessa liberdade para o Estado. E o Estado, na verdade, a gente pode entender que a nossa Constituição, né, de 1988 é basicamente isso, né? Você fornece muito da sua liberdade para o Estado e o Estado, de certa forma, te devolve algumas coisas em troca, ou deveria te devolver, como, por exemplo, saúde, segurança, educação. Só que, uma vez que o Estado toma a tua liberdade, mas não te oferece isso, nasce aí uma sensação de desamparo. E
quem é, por exemplo, quem mora em regiões periféricas, né? Dependendo de onde você mora, você já percebeu que possivelmente é muito difícil você confiar na polícia, que é uma instituição do Estado. Você confiar, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, ainda que seja um modelo que esteja sendo levado para muitos lugares, mas ainda tem muito já avançou demais, tá? No Brasil já avançou bastante, assim. A saúde pública era inadmissível, né? Muita gente chama de precária, mas era inadmissível. Só que precisa melhorar muito, né? Quantos e quantos meses as pessoas não passam na fila esperando o exame, várias delas morrem, então a sensação de desamparo completo, eu acredito que seja basicamente o que Frida ela experimenta em determinado momento do filme, né? A gente pode entender também a alienação e o isolamento, né? Esse é um filme também que lida um pouco com isso, com essa questão do isolamento. A gente vive hoje, por exemplo, um contexto, né, sociopolítico, como escrevi aqui, que ele reflete a fragmentação social moderna ou pós-moderna, como queira chamar, porque na verdade as pessoas estão muito conectadas, né? Você tem vários amigos no Instagram, você tem vários amigos nas suas redes sociais, cada vez mais surgem redes sociais, mas de certa forma nós estamos nos sentindo muito sozinhos. Inclusive, isso acaba se refletindo do ponto de vista clínico, né? Na psicologia, na psicanálise, muita gente com depressão, com ansiedade, né? Isolamento social e por aí vai. Então, nós estamos hiperconectados, né? Mas a nossa sociedade pós-moderna ela é completamente fragmentada, de forma que a gente muitas vezes se sente isolado. E aí você tem uma questão que você busca acesso geralmente na internet ou nos mecanismos de buscas, né? E eles têm determinados algoritmos e esses algoritmos vão preenchendo você com mais informação naquele estilo que você gosta, que é o que você passa mais tempo, ou seja, você acaba ficando preso, completamente alienado numa bolha, não escutando o outro lado. Eu gosto de brincar e gosto de dizer que o meu algoritmo, por exemplo, do YouTube, ele é muito maluco, porque como eu gosto de escutar todo mundo e eu trabalho com o YouTube também, e gosto de ver várias formas, gosto de pensar em várias formas inovadoras de vídeo, então assisto vários canais, o meu algoritmo é meio maluco. Mas se você pegar, por exemplo, o algoritmo de um familiar meu, você vai ver se o cara, inclusive, qual é o espectro político do cara. Você vai conseguir ver se o cara é de direita, se ele é de esquerda e tal. Enfim, e a narrativa da pessoa se dá a partir disso, né? Da alienação, do isolamento, enfim, dessa fragmentação social que a gente vive na sociedade pós-moderna. Os papéis de gênero e violência também é uma questão que eu percebi, né, no filme, porque ele pode ser analisado através desse prisma, né, dos papéis de... Aqui vai ter um spoiler geral, né, porque você sabe que as mulheres lá sofrem violência, né, e os homens enxergam a situação como se as mulheres precisassem satisfazer necessariamente os homens dessa forma e elas estivessem lá a serviço dos homens, né? Então você tem ali uma classe dominante, você tem uma classe que a gente pode considerar como burguesa, dependendo da sua narrativa, e você tem ali também uma classe, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você tem uma classe ali, digamos, um pouco mais abaixo na pirâmide social, e você vê mulheres, né, que precisam corresponder aos desejos, expectativas e fantasias enfim, qualquer, dê o nome que você quiser, né? Qualquer necessidade animalística, por exemplo, dos homens que estão ali no filme. Então, esse papel, por exemplo, de gênero e violência, né? Como essa relação do machismo, do sexismo e por aí vai, o filme só acaba não discutindo, quer dizer, discute sim, eu que não coloquei isso aqui, mas o filme no final acaba abrindo margem para a gente entender, por exemplo, o sofrimento do machismo no homem, né, como isso é causado no homem, por exemplo. Mas eu acabei não colocando aqui, isso foi uma coisa que me ocorreu agora. A dualidade da realidade, isso realmente eu não acredito que a diretora quis, né, trazer esse assunto, mas como o título é em português, né, pisque duas vezes, a gente pode entender, por exemplo, geralmente quando você... Aqui pisca duas vezes, né? Você pode... É um código, você pisca duas vezes quando você está em perigo, em situação de perigo, não pode pedir socorro. Mas eu me dei a liberdade aqui de interpretar justamente de maneira que se você estiver piscando duas vezes é porque você está em
tentando enxergar a situação de uma forma diferente, né? Então, assim, seria uma crítica ao modo de como as narrativas oficiais ou dominantes frequentemente obscurecem verdades inconvenientes. Você já se viu, por exemplo, numa situação onde você entra num quarto escuro e aí você tem que piscar os olhos várias vezes para poder ver se o que você está enxergando é aquilo mesmo, enfim, para poder ter... É um esforço que você faz. Inclusive, tem um detalhe aqui. Aquele filme, por exemplo, do Robert Eggers, né? O Farol, muita gente não gosta daquele filme, acha aquele filme muito parado. Eu acho que, inclusive, eu acho, tá? Nunca li sobre isso, não, mas eu acho que aquele filme foi colocado em preto e branco para que a pessoa passe pela experiência de fazer o esforço físico de olhar, olhar para as sombras, né? O que seria dava para encaixar ali numa teoria junguiana, né, a partir da perspectiva da psicologia analítica, e quando você reflete a partir desse prisma, você, em vários momentos, você percebe que o filme é escuro e ele está em preto e branco, e você tem que ficar piscando os olhos, é uma experiência extrasensorial, né, multissensorial, digamos assim. E aí você, eu acho que foi de propósito que o Robert Eggers acabou escolhendo o filme em preto e branco, assim, deixar ele em preto e branco mesmo. Nessa questão do Pisque Duas Vezes, a gente pode pensar nisso também, apesar de eu não acreditar que seja narrativa, mas foi uma ideia que me ocorreu, né? Como a gente precisa fazer realmente um esforço para tentar encontrar verdades em uma guerra de narrativas que a gente se encontra praticamente numa terceira guerra mundial, sendo ela uma guerra de narrativas, né? Ainda que tenham dito anteriormente que em toda guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então você tem ali primeiro uma guerra de narrativas para depois você ter a guerra propriamente dita. E a sexta, perdão, é a questão do racismo estrutural. Eu achei uma coisa bem interessante. Lógico que a gente precisa considerar que a atriz principal, sendo negra, sendo mulher, pode ter sido uma questão mercadológica, mas eu realmente acredito que não. Acredito que ela foi escolhida por uma mensagem a ser passada, né? Através de um simbolismo. O fato da atriz principal ser uma mulher negra, né? E ela é garçonete, ou seja, ela é de uma classe trabalhadora meio que marginalizada assim, nos Estados Unidos. Os americanos não querem muito essa profissão, geralmente são profissões que são preenchidas por pessoas de fora, por turistas, por forasteiros, né, por, enfim, dê o nome que você quiser, porque eles chamam de vários nomes, inclusive já escutei até invasores, né, mas os imigrantes, de forma geral, eles acabam pegando ali subempregos, né, então você tem uma mulher negra da classe trabalhadora, né, do proletariado, digamos assim, trabalhando num emprego que é marginalizado na sociedade dos Estados Unidos e, sem perceber, ela se vê completamente feliz, né? E ela não percebe que ela se torna subserviente, ela não percebe que ela está servindo a uma classe burguesa, mas para ela está tudo muito bem, né? Porque ela ali está recebendo o que eu chamei aqui de migalhas socioeconômicas. Eu decidi dar esse nome, não tinha um nome melhor, mas eu decidi chamar de migalhas socioeconômicas, né? É aquela questão, por exemplo, você recebe um serviço tão ruim no hospital que quando você recebe o serviço básico que você deveria receber para um cidadão digno, você fica muito feliz e elogia aquele local. Você, por exemplo, quando vai viajar de avião, é uma viagem tão desconfortável que quando você faz uma viagem um pouco mais diferenciada, com um pouco mais de comida, com um pouco mais de alguma coisa diferente, você acaba elogiando e não percebendo, na verdade, que você está recebendo o básico do que você deveria receber. Então, essas migalhas socioeconômicas acontecem, inclusive, muito nas classes trabalhadoras, né? Pessoas, por exemplo, que eu já trabalhei numa empresa que nessa empresa eles davam cesta básica no Natal. Olha que maravilha! Então, as pessoas que trabalhavam lá se sentiam extremamente diferenciadas, o que para o empregador isso não refletia absolutamente nenhum prejuízo financeiro nele, mas são migalhas socioeconômicas que fazem com que as pessoas não percebam que elas continuam sendo subservientes às classes burguesas, né? E isso aí causa silenciamento dos oprimidos, no que eu coloquei aqui,
e acredito que leva os oprimidos a fantasiar uma ideia de pseudo-soberania de classe, porque como a gente vive numa competitividade muito grande, né, já visto que a gente falou aqui em cima sobre as relações de poder e de controle, né, e as classes, por exemplo, mais marginalizadas ou as bases da pirâmide e tal, elas, na verdade, o meio da pirâmide, né, digamos assim, elas não chegam geralmente a refletir sobre como estão sendo degladiadas entre si por causa de uma narrativa que é criada, inclusive até de uma pseudo-meritocracia e por aí vai. Então, você tem uma configuração social que faz com que você imagine que uma pessoa que é de uma classe trabalhadora, um proletário, né? Se ele tem um diferencial a mais, se ele ganha um extra a mais, ele entende-se como soberano numa determinada classe. É o que, por exemplo, Gessé Souza, né, o sociólogo Gessé Souza, vai chamar de a ralé brasileira, né? Inclusive, ele tem um livro chamado A Classe Média no Espelho, que é muito interessante, fala um pouco sobre essa questão aqui que a gente está querendo tratar. Então, espero que você tenha gostado. Eu sei que foi um vídeo chato para muita gente, mas para mim foi um vídeo bacana de fazer, foi bacana para escrever, foi legal de assistir e eu espero que seja legal para as pessoas que gostem deste conteúdo. Dá uma olhada lá, Biblioteca das Trevas, e eu vou deixar o link de quem possibilitou que a gente assistisse a esse filme. Vou deixar o link, eu vou deixar os arrobas aqui abaixo também, tá? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.